Tirem as crianças da sala porque a série mais caliente e mais polêmica já estreou na plataforma de streaming da Star Plus e eu vim aqui trazer as minhas primeiras impressões sobre ela. Pam and Tommy, uma das séries que eu tava mais ansiosa pra assistir. E olha, os 3 primeiros episódios já estão disponíveis lá na plataforma de streaming, eu já assisti e vim aqui contar pra vocês o que eu achei até agora. E lembrando que nós teremos análise semanal de Pam and Tommy, ou seja, se você deixar um comentário aqui no vídeo de Pam and Tommy, no vídeo da semana que vem, eu cito o seu comentário e boto ele aqui nessa telinha de Deus. Então já chega e já começa a participar aqui comigo nesse vídeo de primeiras impressões, porque daí na semana que vem eu já leio o seu comentário. E é claro, já pega a sua bebidinha favorita, pega o seu snack favorito, se aconchegue no seu sofá, na sua cama, que o nosso papo vai ser muito bom mesmo. Vem! Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você nunca veio aqui até então, se essa é a sua primeira vez, então cola aqui no meu ladinho, já fica aqui comigo. E se você tá a fim de falar sobre Pam and Tommy, Pamela Anderson e Tommy Lee aqui nas personificações de Sebastian Stan e de Lily James, já dá o seu like nesse vídeo e também já se inscreva aqui para você acompanhar de tudo. E lembrando que lá no Instagram eu estou no @RafaGomes e no TikTok no @RafaGomesC, dando dicas e falando muito sobre muitas coisas boas desse universo que nós amamos tanto. Beleza? Vamos falar sobre essa série que foi criada pelo Robert Siegel, que assina os roteiros dos 8 episódios e que é dirigida pelo Craig Gillespie, que vocês devem conhecer lá da cinebiografia Eutônia, que foi indicada e vencedora do Oscar e que é estrelada pela Margot Robbie. Pois bem, aqui, gente, a gente acompanha o tórrido romance da atriz e modelo Pamela Anderson e do roqueiro e baterista da banda farofa Motley Crue, Tommy Lee. Esse casal aqui que foi realmente um dos casais mais badalados da história da cultura pop e que também foi um dos casais mais gráficos, assim, que estavam sempre cheios de demonstrações afetivas na frente dos outros. Isso no auge dos anos 90. E aqui a gente vai conhecer a história da famigerada fita íntima do casal que foi furtada da sua própria casa e depois acabou viralizando na internet, se tornando um negócio milionário que deve ter rendido aí cerca de 77 milhões. Desses, nenhum deles foi para conta da Pamela Anderson. Olha que sacanagem. Não que ela precisasse de muito dinheiro, né? E aqui nós conhecemos toda essa história a partir de quando essa fita foi roubada e todo o processo que aconteceu até que ela chegasse nas mãos do mundo, se tornando realmente o primeiro grande viral da história da internet e também se tornando um dos momentos mais chocantes e escandalosos da cultura pop. Eu já fiz um vídeo detalhando todo esse caso para vocês. Esse vídeo já está disponível aqui no canal e você pode clicar aqui e depois assistir esse vídeo, que eu conto todos os detalhes em relação à história real. E aqui eu quero falar com vocês sobre essa série, que eu vou ser bem sincera, é uma galhofa, é um pouco espalhafatosa, tem um ar meio flamboyant nessa série, ela é um pouco exagerada, mas eu acho que isso casa demais com os nossos protagonistas, porque, gente, Pamela Anderson foi um dos maiores sex symbols da história do entretenimento. Eu acho que depois da Marilyn Monroe, ela foi a grande símbolo sexual que nós tivemos aí na cultura pop. E o Tommy Lee era um cara totalmente às avessas, era um roqueiro muito escandaloso, era um cara problemático, agressivo, que tinha alterações de humor bem drásticas. Então a gente tem um casal aqui que por si só já é bastante espalhafatoso. E se você procurar no Google fotos dos dois juntos, você sempre vai ver que eles estão sempre meio que all over the place, eles estão sempre exagerados nas suas poses e etc. Era um casal que chamava bastante atenção. E a série puxou todas essas características desse casal e trouxe para toda a produção, indo desde o roteiro até mesmo para a direção, que é uma direção um pouco mais artística, um pouco mais também espalhafatosa, e até mesmo para todo o design de produção e design de figurino. É realmente uma série que se torna uma extensão dos seus próprios personagens. Eles pegaram as características, fizeram um raio-x desses personagens e aplicaram todos esses elementos que são tão vitais nesses dois e colocaram aqui em todos os aspectos da série. O que eu gostei bastante,
Porque no fim do dia é uma série que acaba sendo muito fiel às características dos seus personagens. E aí a gente entra na Lily James e no Sebastian Stan, que estão sensacionais. Naturalmente a Lily James, que é lá da série Downton Abbey, chama mais atenção porque a transformação dela não tá brincadeira não, ela realmente virou do avesso ali. Tá totalmente transformada, a contar pelo tom da pele dela, né, gente? Porque a Lily James é branquinha, mas eu não tinha noção do quão branquinha ela era até vê-la bronzeada na cor da Pamela Anderson. Ela tá com um bronzeado lindíssimo aqui, que já muda bastante os seus traços. O corpo dela passou por uma transformação física muito grande. O que eu malhei durante o ano de 2021 inteiro, ela malhou em 4 meses para ter aquele corpo. Eu precisei malhar 1 ano para conseguir melhorar meu físico e ela fez tudo isso em 4 meses. E a gente consegue perceber uma diferença muito nítida em toda a sua estrutura física. É claro que tem algumas próteses ali, próteses mamária, temos também algumas coisinhas feitas no seu rosto, mas ela mesma revelou que as alterações elas foram muito mais trabalho de maquiagem e truque de contorno e iluminação. Não tem tanta mudança assim no rosto dela, não há muitas próteses no rosto dela, o nariz também não teve prótese, é muito trabalho de maquiador bastante competente que a gente tem demais lá em Hollywood. E já a transformação do Sebastian Stan foi um pouquinho mais simples de ser feita, mas a gente percebe que ele absorveu toda a persona do Tommy Lee aqui, não apenas nos trejeitos, na sua fala e até mesmo no seu sotaque, como principalmente nas suas características físicas. Olha, de maneira geral, os 2 atores estão sensacionais, caracterizações impecáveis e eu acho que a performance, entrando aqui no campo da atuação, também tá incrível. A gente percebe que o Sebastian, ele vai desaparecendo aos poucos ali nas caracterizações do Tommy Lee, sendo aquele cara agressivo, explosivo, e ele fica andando com uma sunguinha que, ai gente, é o auge do cringe, sabe? Me incomoda demais vê-lo com aquela sunguinha andando ao longo de cada um dos episódios. Era um cara que realmente não tinha muito pudor mesmo. E já a Lily James aqui dá uma boa reduzida no seu tom de voz, ela dá uma boa afinada, ela modulou bastante a sua voz para ficar com aquela voz bem mais fina da Pamela Anderson. Então assim, se você fechar os olhos e ouvir os 2 falando, você tem a impressão de que você está diante do casal original. Então eles estão sensacionais e eles acabam conduzindo, obviamente, toda a trama e todo o ritmo narrativo. E é por isso que eu acho que a performance deles aqui faz muita diferença nessa produção. Porque é uma série que, ainda que tenha uma produção técnica muito boa, o Craig Gillespie é realmente um diretor muito bom e ele trouxe a mesma característica que ele aplicou lá em I, Tonya, ele trouxe aqui para a série Pam and Tommy. Então a gente consegue ver um pouco da assinatura dele nos episódios, mas a gente percebe que assim, a atuação dos personagens é o que vai conduzir toda a nossa absorção da trama, porque ainda que a série tenha esses elementos técnicos que são muito bem feitos, no final do dia a gente não tem aquela fotografia sensacional que vai roubar a cena, a gente não tem aquele design de produção que faz com que os nossos olhos brilhem, como a gente vê em produções mais de época. É realmente uma série que no fim do dia tá totalmente rendida aos seus personagens e aqui tudo isso funciona muito bem mesmo. Eu tô muito feliz com essa série, achei que é uma série muito divertida. Ela é uma série que não se leva tão a sério em alguns momentos e nesses momentos que ela não se leva muito a sério, a gente parece que tá diante de uma galhofa proposital, o que eu gostei bastante. É uma série que acaba sendo bem extravagante em vários sentidos e bem suntuosa, ela realmente capta tudo aquilo que era do universo da Pamela e do universo do Tommy Lee também. Então ela é uma série que ela é bastante exagerada em vários momentos. E um dos aspectos que eu amei demais de Pam and Tommy foi a trilha sonora adaptada. A gente tem aí vários hits dos anos 80, vários hits dos anos 90. Às vezes a gente tem alguns hitzinhos dos anos 70 permeando ali os episódios também. E temos até canção brasileira no meio, logo do primeiro episódio, se eu não me engano, que ficou legal também pra caramba. Então é uma trilha sonora bem variada, que ao mesmo tempo que percorre as canções dos
dos anos 90, no início dos anos 90, vai muito em hits bem icônicos dos anos e das décadas anteriores, o que eu gostei bastante, porque é uma trilha sonora que também é bastante enérgica. E é por isso que eu falo que a série acaba se tornando uma série bem divertida, porque é uma combinação de vários fatores, boas atuações, uma direção bem dinâmica, um roteiro que funciona legal também e uma trilha sonora que vai ditando o ritmo da série, desde o primeiro até o terceiro episódio, que são os episódios que estão disponíveis por enquanto lá na Star Plus. Então, olha, uma coisa que me incomodou na série bastante foi o Seth Rogen, porque eu acho que assim, a caracterização dele como personagem ficou muito boa, ele tá atuando muito bem, não é uma atuação assim que eu acho que tem muito destaque, nada que o Seth Rogen já não tenha feito no passado mesmo. Inclusive eu acho que tem atuações dele que estão até um pouquinho mais assim, mais profundas, um pouquinho melhores. A atuação dele naquela comédia dramática An American Pickle, que tá disponível lá na HBO Max, ela tem até um pouquinho mais de camada do que a gente viu aqui por enquanto. Ele não é nada parecido com o Rand Gauthier, eu acho que assim, não tem os mesmos traços nem aqui nem na China. Eles realmente pegaram um ator que é um ator bem popular e que também vende facilmente, que é o Seth, e decidiram colocar ele na caracterização do personagem. Mas quando você vê os dois personagens aí, como vocês estão vendo aí na tela agora, gente, é água e óleo, não tem nada a ver. O Rand, ele tem algumas características que lembram até mesmo algumas características um pouco mais latinas. Eu achei que os traços dele tem um pouquinho ali, tem um quê de porto-riquenho. Eu não tenho certeza se ele tem descendência porto-riquenha, confesso que eu não fiz essa busca, mas assim, eu achei que o Seth, em termos físicos, não tem nenhuma característica do ator, até o porte físico é bem diferente. O Rand, ele era um ator de filmes adultos também, então assim, ele tinha um porte físico um pouco mais saradinho, e a gente vê aqui que até o porte físico do Seth Rogen não combina em nada com o porte físico do Rand. Então eu achei que assim, não foi uma escolha muito boa, eles poderiam ter transformado mais o personagem, porque se eles fizeram o trabalho que eles fizeram na Lily James, dava pra fazer algo que pelo menos chegasse um pouquinho mais próximo nas feições do Rand. Mas a gente vê ali o Seth Rogen, muito Seth Rogen mesmo, não tem nenhuma mudança muito grande, além do mullet, que é bem anos 80, anos 90, mas isso foi uma coisa que me incomodou. Mas aí tem aquela questão da licença poética, né? Quando a gente tá falando de adaptações de histórias reais, tem sempre uma licença poética que meio que acaba fazendo a gente ter que engolir essas coisinhas que a gente acaba não gostando tanto. É uma coisa que me incomodou, mas não prejudica em nada na trama, porque no fim do dia a atuação dele tá funcionando muito bem, sim. Essa é uma série que tem censura alta, como eu falei pra vocês, então é importante vocês levarem em consideração isso. Tem conteúdos muito explícitos que me deixam bastante desconfortáveis, mas assim, vocês sabem que eu acabo fazendo um pouco de vista grossa nesse sentido, porque eu tô ali pra entender a história, eu tô ali pra absorver a trama, tô ali pra acompanhar a história desses dois personagens e toda a questão técnica da produção dessa série. Então eu acabo relevando, assim, com ressalvas, embora eu ache que dê para reduzir algumas cenas um pouco mais gráficas. Mas de forma geral, eu acho que Pimentom é uma série muito boa, mas ela tá ali, ó, no limite de se tornar uma série um pouquinho problemática. Eu particularmente tô gostando bastante, mas os próximos episódios vão determinar se essa trama corre o risco de acabar estigmatizando e reforçando ainda mais os estereótipos que foram impostos sobre a Pamela Anderson lá nos idos dos anos 90, porque essa fita acabou pegando muito mal para ela. Pro Tommy Lee, transformou ele num deus do rock, um cara que na questão sexual era o cara. Agora, pra ela ficou conhecida como uma mulher extremamente vulgar. Ela já tinha essa reputação um pouquinho por conta do histórico que ela tinha de fotos um pouco mais explícitas em revistas adultas e tal, e isso acabou reforçando ainda mais esse estigma que veio sobre ela, fazendo com que a sua imagem fosse muito manchada, muito comprometida, a ponto de também comprometer e muito a sua carreira como atriz. Ela era uma mulher que queria seguir uma carreira um pouco mais séria como atriz, se inspirava muito na jornada da Jane Fonda, mas ela acabou sendo muito reduzida ao que essa fita íntima acabou trazendo depois que ela foi viralizada na internet. Então, assim, eu tenho medo dessa série acabar reforçando esses estereótipos e não fazer bem nenhum
para a imagem e para a memória da Pamela Anderson. Mas os próximos episódios vão determinar se isso vai acontecer ou não. Então por isso que eu falo, a série tá um pouco no limite ali de se tornar realmente uma estigmatização da Pamela Anderson. Ou ela pode acabar virando a narrativa e usando tudo isso para realmente fazer uma análise de como a cultura pop era nos anos 90 e de como ela acabou se tornando ao longo dos anos, porque esse fatídico momento que a gente tem ali registrado, gente, impactou e muito a forma como a gente lida com a internet hoje no presente. Então assim, antes da Kim Kardashian surgir com a sua sextape, que acabou permitindo que ela criasse o seu império gigantesco aí, e antes que vários sites de fofoca se tornassem tão populares ao redor do mundo, existiu o caso Pamela e Tommy, que no final do dia não beneficiou em nada a própria Pamela. Então a gente fica aqui na expectativa de que essa série consiga pegar isso aqui, transformar numa análise, numa reflexão muito poderosa e trazer lições valiosas a respeito de como a mulher era tratada naquela época e de como até mesmo algumas coisas que aconteceram com a Pamela continuam se repetindo aqui nos tempos atuais. Vamos esperar, na semana que vem eu volto pra gente continuar conversando sobre Pamela e Tommy. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui não, porque vocês sabem que tem sempre muita coisa boa por aqui, ok? Já me acompanha no Instagram, no @RafaGomes, e lá no TikTok, no @RafaGomesC, pra gente continuar com esse super bate-papo. Um beijo e a gente se vê na próxima.